Bom, quando a gente fala sobre gestão de projetos, muitas vezes vem uma discussão acalorada entre metodologias tradicionais, abordagens ágeis, sobre o waterfall, sobre a burocratização do gerenciamento de projetos. E uma coisa muito importante que você tem que colocar na sua cabeça é o seguinte: o gerenciamento de projetos ele sempre tem que estar focado em resultados. Os processos precisam trabalhar para você, as ferramentas precisam trabalhar para você, as técnicas precisam trabalhar para você e não o contrário. Então você que é gerente de projetos tem que conhecer o máximo de metodologias possíveis. Não fica bitolado só em uma metodologia, não. O ágil não é a solução para tudo. Guia PMBOK não é sinônimo de waterfall. Quando a gente ouve essas coisas por aí, você observa que é uma falta de conhecimento do gerente de projetos. Então existem métodos iterativos, incrementais, espirais, existe metodologia como o Prince 2, o Prince 2, Guia PMBOK. Então quanto mais você puder se aprofundar em diferentes tipos de padrão, melhor. Porque aí você vai ter a capacidade de conseguir entender não apenas que existe vários tipos de projetos, mas que existem vários contextos de organização também. Então a sua empresa pode ser uma empresa mais funcional, pode ser uma empresa mais projetizada, matricial. Isso exige diferentes abordagens. Isso significa você entender os fatores ambientais da empresa, as restrições que são impostas ao seu projeto, premissas, uma série de fatores aí, de aspectos que muitas vezes eles não são considerados adequadamente por falta de conhecimento do gerente de projetos, e aí ele quer usar uma ferramenta única, né? Quem só tem martelo vai martelar até quando tiver um parafuso, né? Então você tem que ter a sua caixinha de ferramentas como gerente de projetos o mais recheada possível. O que isso significa? Você está aberto a novas metodologias. Então eu, por exemplo, hoje, eu trabalho mais com gerenciamento de portfólio, mas eu continuo tendo gerenciamento de projetos, continuo fazendo gerenciamento de projetos, implantação de escritórios de projetos ou a gestão terceirizada de projetos. Eu uso muito no meu dia a dia, bastante no meu dia a dia, Business Analysis, motivo pelo qual já fiz a certificação CBAP do IBA e a certificação PBA do PMI, o PBA, Professional in Business Analysis. Já fiz a CBPA alguns anos atrás, uns 4 anos atrás, quando eu comecei a me preocupar em implantação de escritórios de projetos, porque eu sentia a necessidade de poder coletar requisitos adequadamente, fazer mapeamento e modelagem de processos, uma série de coisas que não fazem parte ali da disciplina gestão de projetos, né? Não está no Guia PMBOK, não está no seu Prince 2, né? No seu Prince 2, não aparece nas metodologias ágeis, mas que faz parte da organização, porque muitas vezes em vários dos projetos que eu tenho, eu não estou desenvolvendo um produto, eu estou desenvolvendo um novo processo, estou fazendo change management dentro da organização. Então aí você vai buscando outros conhecimentos também que agregam a isso. Nos projetos de cunho técnico, eu uso bastante engenharia de sistemas, onde você consegue ter a parte de hierarquia de requisitos, poder definir os seus componentes, interfaces, sistemas e subsistemas, mas aí é uma outra abordagem. Quando eu tenho projetos que o foco é mais a gestão, como uma gestão terceirizada de obra, por exemplo, eu não preciso me preocupar tanto nem com business analysis, nem com os aspectos técnicos que já foram definidos pelo meu cliente ou por uma equipe técnica. A preocupação é em como ser mais efetivo, mais eficiente, otimizar a gestão, o uso dos recursos. E aí eu estou focado em processos de Guia PMBOK ou em seguir uma metodologia Prince dentro de uma ferramenta, tudo suportado por alguma ferramenta, seja o Excel que você viu falando por aqui, planos de projeto e processos sendo suportados pelo Excel, ou pelo Microsoft Project, ou pelo seu Microsoft Project Server, o EPM, PPM. Então, uma coisa que me ajuda bastante hoje em dia foi ter desenvolvido essa experiência com projetos diferentes, sabendo que existem os contextos diferentes, mas eu procurando outras metodologias e outros métodos que pudessem me ajudar naquilo. Então, sempre que ainda hoje eu enfrento um novo projeto, um novo desafio, que é diferente do que eu já tinha feito antes, eu não vou lá e tento colocar uma coisinha quadrada, uma metodologia que eu já tenho, sigo sempre a mesma. Não, eu procuro se não existe lições aprendidas, se não existe alguma outra coisa aí fora que possa me ajudar a ter mais sucesso naquele projeto. O objetivo do gerenciamento de projetos não é burocratizar, não é implementar um monte de processos, controles, é você ter um mínimo de padronização que te garanta consistência e repetibilidade.
Porque no final das contas o que a gente quer é sucesso no projeto. E sucesso no projeto é resultado, entregar benefícios, satisfazer as principais partes interessadas. Então toda vez que você tiver em um novo projeto, faz essa análise crítica também. Faz lições aprendidas dos seus projetos passados. Enxerga que abordagem ou que metodologia poderia ter sido mais adequada para aquele seu projeto. Esse é o nosso caminho para poder se desenvolver, para poder trabalhar melhor. Eu agora estou num projeto aqui muito interessante mesmo, em que nós estamos aplicando uma metodologia que para mim era desconhecida. Uma metodologia proprietária da organização, que é baseada, claro, em algumas coisas, aí, alguns padrões abertos que a gente tem, mas ela tem várias etapas ali que são diferentes e que funcionam muito bem dentro dessa organização. Eu poderia vir de fora e falar, gente, nós vamos gerenciar seguindo igualzinho o Guia PMBOK, ou seguindo igualzinho o Prince, ou então vamos implementar Scrum em tudo aqui, e daí eu poderia não ter os melhores resultados. Eles já trabalham dessa maneira há bastante tempo, refinaram essa metodologia deles com lições aprendidas. Então fique aberto a diferentes abordagens, saiba que todo projeto também tem elementos fundamentais, então todo projeto vai ter algum tipo de definição de escopo, vai ter algum tipo de cronograma e tarefas, vai ter algum tipo de controle de recursos, por isso que é importante também você conhecer o que são fundamentos da gestão de projetos, né? Às vezes a gente lê um monte de livros por aí, você vê que tem uma abordagem inovadora, que tem coisas diferentes, mas que os elementos principais, né, aquelas pedras fundamentais do nosso projeto, elas estão sempre ali. Talvez com algumas modificações, adaptações, combinações, mas o projeto sempre tem alguns elementos muito importantes que você precisa identificar e gerenciar adequadamente.